Quarta-feira, 7 de dezembro, outra vez, estamos juntos para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Logo mais, o pastor Antônio Júnior estará trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus para a sua meditação. Ouviremos também ainda ao término deste programa um belíssimo hino interpretado pelo conjunto coral Sarah Calen, da Igreja do Calvário. Devo lembrar a todos os nossos amigos, internautas, telespectadores que residem em Campina Grande, que a Igreja do Calvário, no dia 25 deste mês, estará celebrando mais um musical natalino. Será uma cantata dramatizada, onde você terá a oportunidade de conhecer a história do nascimento de Jesus, o primeiro Natal, como tudo aconteceu. Você não pode ficar de fora. Prestigie, esteja ali conosco. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Portanto, dia 25 você não pode perder mais um musical natalino. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior. Carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1 ao verso 4. Com toda a reverência à palavra do Senhor, nós vamos fazer a leitura. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Bondoso Deus, em nome de Jesus, que o poder da Tua Palavra encontre corações férteis para frutificarem conforme a Tua vontade. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse texto da carta aos Hebreus, ele é um texto que, para a teologia, se encontra o que a gente chama de ofícios de Cristo. Os ofícios de Cristo, ele é trabalhado no que a gente chama de cristologia, né? Ou, como já diz o nome, estudo da pessoa de Cristo, a doutrina de Cristo. Então, basicamente, o estudo da doutrina de Cristo, ele mostra Cristo como profeta, como sacerdote e como rei. Cargos esses que eram para a nação de Israel importantíssimos. E eram esses cargos que Deus utilizava para conduzir o seu povo. O sacerdote, ele oferecia sacrifícios, orações e louvores a Deus em favor do povo. O rei, ele governava o povo como representante de Deus. E o profeta, ele falava ao povo os oráculos de Deus, aquilo que Deus queria comunicar ao seu povo. Mas o que é ofício? Basicamente, ofício é quando uma pessoa, ele desempenha um papel de forma qualificada ou de forma específica. Ou seja, dentro de um ofício, só essa pessoa pode exercer esse trabalho, esse cargo. Sendo então essa pessoa responsável de desempenhar o seu ofício. Vamos olhar para a igreja. No caso da igreja, ou na nossa organização eclesiástica, nós temos os chamados oficiais, não é? E os oficiais, para a nossa realidade como congregacionais, são pastores, presbíteros e diáconos. E essas pessoas, elas desempenham o seu papel de forma específica ou qualificada. Espiritualmente é o dom. Essas pessoas, elas desenvolvem o seu dom
e elas são reconhecidas pela igreja, então são oficializadas por causa do seu dom. Ela é reconhecida na igreja. E esse dom, especificamente, a pessoa recebe, logicamente, do Senhor. E como sabemos, então, que eu tenho recebido do Senhor esse dom? E eu penso, em primeiro lugar, que você entende que recebeu um dom de Deus pela uma convicção interior, interna. Você sabe que tem esse dom, você sabe que pode desempenhar esse dom. Mas também eu entendo que ele deve ser reconhecido pela comunidade. Então não adianta você pensar que é pastor sem que a igreja reconheça esse ofício em você. Não adianta então querer ser um diácono sem que a igreja reconheça isso em você. Então eu tenho que ter a convicção interior, mas eu tenho que ter a chancela da igreja. Porque se a igreja não chancelar, não funciona. O que passa disso então é vaidade e soberba. Isso também nos faz entender que Deus nos deu os dons para serem exercidos em favor das pessoas. Eu já falei aqui e vou só repetir. Cuidado com essa história de dizer: eu não faço para os homens, eu faço para Deus. Eu já disse outra vez aqui, talvez foi numa quinta-feira, mas eu repito hoje: se você dizer isso, você está falando uma heresia. Você trabalha para as pessoas. Amém? O trabalho que as meninas, né? As meninas lá na cozinha tiveram durante esses 3 dias, elas trabalharam para você. Agora, quando eu trabalho para a igreja, ou para o povo da igreja, ou mesmo para o povo fora da igreja, eu estou trabalhando para o Senhor. É para o Senhor mesmo que eu estou desempenhando o meu dom. Mas é em benefício de você. Eu me estudei, eu me preparei para estar aqui pregando para você. Então o meu serviço é para você, amém? Que eu possa desempenhar da melhor forma possível, né? Para a glória de Deus. Então nunca diga isso. Eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Porque você está falando uma coisa que você não está entendendo. Você serve de fato aos homens, às pessoas. E penso também que se você exerce algum oficialato, você também deve entender que o seu ofício, ele tem uma responsabilidade. Por exemplo, se você tem um dom de diácono, de serventia, de servir a igreja, das mais diversas formas, de acolher o necessitado da igreja, enfim, de desempenhar o que o diácono desempenha. Se você não é um oficial, você tem um dom de diácono, mas você não foi oficializado pela igreja, você pode desempenhar tranquilamente o seu ofício. Ou melhor, o seu dom. Porém, a igreja ela não vai cobrar, se você não fizer. Entretanto, se você é um diácono oficializado, você tem a responsabilidade de fazer ou de desempenhar o seu ofício. Você não pode negligenciar a igreja. Se você então não quer desempenhar o seu ofício como diácono, é como diz o filme Tropa de Elite: peça para sair. Por quê? Porque você tem a responsabilidade diante da igreja para exercer o seu ofício. E isso se estende aos presbíteros e aos pastores. Se o pastor não quiser servir a igreja, saia. Deixe que um pastor sirva a igreja. Mas irmãos, como eu estou falando sobre Cristo e os ofícios, né, que Ele tem, eu preciso então também contextualizar esses ofícios no Antigo Testamento. Por quê? Porque é onde nós encontramos essa representatividade. O profeta, por exemplo, como Natã, registrado no 2º livro de Samuel, capítulo 7, verso 2, diz: disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Ou seja, o reconhecimento do ofício profeta, no caso, Natã. Mas também nós encontramos o registro do sacerdote. Primeiro livro de Samuel,
capítulo 30, verso 7 diz: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. E por fim, também nós temos a menção do rei. Segundo o livro de Samuel, capítulo 5, verso 3 diz: assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles a aliança em Hebrom perante o Senhor. Esse, então, são os registros dessa representatividade dos ofícios no Antigo Testamento. Tem vários e vários outros textos, mas é para que você entenda, então, que esses ofícios, eles estavam representados no Antigo Testamento, e esses ofícios, eles eram de serviço, para o serviço às pessoas, ao povo de Deus, tá? No nosso texto de hoje, nós vamos perceber, irmãos, que o autor aos Hebreus, ele revela detalhes importantes dentro do entendimento teológico sobre os 3 ofícios de Cristo. Vamos lá agora para o nosso texto, ao qual nós lemos no início. Hebreus capítulo 1, verso de número 1 e verso de número 2, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E a ênfase aqui na minha voz para o Filho é de fato a ênfase do texto, o destaque ao qual o autor se refere a Cristo como Filho de Deus, dentro da especificidade da obra de Deus, quando fala ou quando revela para o povo, e aí essa especificidade em Cristo como aquele profeta que foram usados por Deus para revelar a sua palavra ou seus mandamentos. E aí então Cristo tem esse ofício, essa figura de profeta, daquele que é a própria palavra, ele é a própria revelação. Quando nós olhamos então para o Antigo Testamento, nós vamos identificar uma lacuna. Essa lacuna não estava em Deus, essa lacuna estava no homem. Eles eram então, o homem então era um pecador, falhos, finitos, e consequentemente as profecias elas eram progressivas. Sendo assim, Deus falou aos pais nas eras que precedem o nascimento de Cristo e comunicou a sua revelação. Então lembremos, irmãos, que Deus, ele é a fonte de toda a profecia, de toda a revelação. E nele, no próprio Deus, se origina todas as coisas, inclusive a sua palavra. E para tanto, levantou profetas para levar a palavra para as pessoas, tanto o seu povo, como também o mundo. O fato é que o profeta não trazia a sua própria mensagem, ele não formulava a mensagem. O profeta falava por inspiração do Espírito Santo, ele falava a palavra de Deus, que não tinha também origem no homem. A origem da palavra era em Deus, porque vinha de Deus. Quando Pedro ele trabalha essa ideia de que a origem da palavra é em Deus, ou seja, a casualidade divina, ele escreve a segunda carta, no capítulo 1, verso 21, a seguinte coisa: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Jesus Cristo, ele é o Verbo encarnado. Ele é a própria palavra. Agora, todos têm acesso à revelação por ele. Jesus, então, é aquele sobre quem foram feitas todas as profecias do Antigo Testamento. Mas notemos uma coisa: Jesus
não era um mero mensageiro como os profetas. Por quê? Se os profetas falaram em nome de Deus, Jesus falou por si mesmo. E aí você vê a grandiosidade desse ofício do profeta em Cristo. Enquanto os profetas falaram da parte de Deus, Cristo falava da parte dele, porque ele é Deus. Então Cristo, ele advoga essa divindade, porque ele é um com o Pai. E no sentido mais amplo da palavra profeta, significando alguém que revela Deus a nós e nos transmite as palavras de Deus, Cristo é evidentemente um profeta de modo verdadeiro e completo. Não existe a lacuna do pecado em Cristo, como tinha nos profetas. Então por isso ele então é verdadeiro nesse ofício e também completo. Embora saibamos que o autor aos Hebreus, irmãos, ele não está no pensamento de revelar algo especificamente elaborado na teologia como os ofícios de Cristo, mas ao analisar o texto nós percebemos esses ofícios. E aqui representado nesse ser, no ser de Cristo, no objeto da nossa fé. E olha então o que o autor continua dizendo, verso de número 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Contextualizando mais uma vez, no Antigo Testamento, o sacerdote, ele era designado por Deus para oferecer sacrifícios. Eles eram responsáveis de levar o povo à adoração e para isso oferecia a Deus louvores e orações que servia para que ele e o povo a qual ele representava pudesse ter acesso a Deus. Nessa conotação, era como se os sacerdotes agissem como mediador entre o povo e Deus, fazendo com que Deus aceitasse as oferendas. Porém, quando olhamos para os sacrifícios e quando olhamos para os modos como era feito o sacrifício, nós vamos identificar que mesmo que os animais que fossem saudáveis, do ponto de vista de saúde e do ponto de vista da vista, fossem completos, perfeitos, mas de fato eles não eram, porque eles eram animais. Sendo então, nessa lacuna de perfeição, aparece então a ideia de Cristo sendo ele o sacrifício perfeito, através do qual todos nós fomos purificados dos nossos pecados. E por isso que há salvação somente em Jesus. E ele toma então essa conotação de que ele é o sacerdote, porque ele ofereceu o sacrifício, ele é o nosso mediador, amém? E então, sumo sacerdote, supremo, perfeito e completo. O que eu quero que você entenda, igreja, o que eu quero que você entenda nessa noite, é que não existe absolutamente nenhum outro lugar, nenhum outro nome, que você possa alcançar a salvação. Porque Jesus, ele é a nossa salvação pelo fato dele ser completo. Se você for atrás de outra coisa, de outro ídolo, de outro Deus, você pode até ir, você pode até encontrar, entretanto salvação não vai haver. Quando Lucas registra no capítulo 4, verso 12 de Atos, ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então nós podemos enfatizar a atuação do sacerdócio de Cristo de duas maneiras. A primeira delas, o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito.
O sacrifício que Jesus ofereceu a Deus foi perfeito, completo. Não existe nenhuma lacuna. Você não precisa fazer atos proféticos para ajudar na sua salvação. Você não precisa pagar indulgências para que, caindo um dinheiro lá no céu, Deus se compadeça de você e lhe traga do purgatório para o céu. Isso é fantasia. Isso é heresia, isso não existe, isso não funciona. Por quê? Porque Jesus é completo. Ele completou todas as exigências de Deus. E por isso que em Cristo nós temos acesso a Deus, aleluia. Por mais que a nossa mente, a nossa carne pecaminosa, limitada, tente nos levar para outros ídolos, mas a revelação da palavra ela é clara: Cristo é completo. Amém? Olha só. Ontem eu fui para um almoço com um missionário da Frontiers. Frontiers é uma agência missionária que trabalha exclusivamente com povos muçulmanos. Então, o foco deles é trabalhar com povos muçulmanos. Esse missionário, de codinome Samir, porque ele não pode revelar o nome dele verdadeiro, ele falou que o Brasil está passando por um levante de missionários, porque embora os Estados Unidos sejam ricos e tenham muitos crentes e missionários lá, mas quando chega no mundo muçulmano, são rejeitados, por causa de guerra, dos conflitos. Mas o brasileiro não. O brasileiro, quando chega, ele é bem quisto. E ele então tem espaço. E é nesse espaço, no mundo muçulmano, nos povos muçulmanos, então que ele prega a Bíblia. Esperamos a sua compreensão. O motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção é que o nosso programa só tem a duração de 30 minutos, mas você está convidado amanhã a continuar conosco para ouvirmos a conclusão dessa tão importante mensagem. Lembramos a todos os nossos amigos, internautas, telespectadores, que nós devemos continuar orando, clamando, intercedendo a Deus por nossa nação. O nosso país está vivendo um dos momentos mais difíceis de toda a sua história. Estamos vendo uma convulsão praticamente já instalada, possivelmente uma revolução. Só o poder de Deus pode guardar e livrar e proteger a nossa nação do comunismo. Por isso, nesses instantes finais, nós vamos fazer uma oração e em seguida você ficará com o conjunto coral Saracale. Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que recebemos através da tua palavra e agora queremos interceder em favor da nossa nação. Guarda o nosso país, que ele seja protegido, que os teus anjos estejam acampados ao redor de todo o território nacional e nos livre do comunismo. Essa é a nossa oração, a qual nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deleite-se com esta música e até amanhã. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais, tristeza e dor.